Sérgio Sanita. Estamos de volta aqui com o seu Expresso da Manhã. Olha o Ibovespa aí, recuando 1,32%, 113.138 pontos. Moeda americana avançando 1,20% a R$ 5,540. Curva de juros estressada, em média avançando 11 pontos base em todos os contratos. E entre as blue chips, tudo caindo. Os papéis do Santander, Unity do Santander, Sambi11 é o ticker, chegaram a R$ 36,70, recuaram 2,26% e foram devolvidas a leilão. Leilão que agora aponta para uma queda de 0,68%. Meu caro Sérgio Sanita está na área e é muito comum a gente tratar com ele aqui sobre os índices setoriais. São indicadores que acompanham a performance média de ações de companhias reunidas no mesmo guarda-chuva, no mesmo segmento. Hoje, o Sanita destaca papéis com boa simetria em alguns desses índices, como o financeiro e o de consumo. Fala aí, Sanita, bom dia pra você, tudo bem? Bom dia, Léo, tudo beleza e você? Tudo na boa. Conta aí pra gente o que você separou. É sempre bom a gente começar a olhar boas assimetrias, né? Quando a gente vê alguma coisa muito distorcida. Ah, mas o que seriam boas assimetrias? São cases que, caso você entre e dê errado, você tem pouco a perder, né? Um stop aí relativamente curto. E à medida que há uma recuperação, você tem a possibilidade de surfar bastante aí nessa recuperação. Então, uma relação risco-retorno favorável. Perde-se pouco, se der certo, a gente tem a possibilidade aí de surfar bastante, né? Então, a relação risco-retorno fica muito interessante. Perde 1, mas pode-se ganhar 3, 4, 5, aquele risco que você tomou. Então, nos índices setoriais, a gente tem bastante distorções aí. A gente pega, por exemplo, o índice imobiliário, o índice financeiro e o índice de consumo foram os que mais sofreram nos últimos meses aí, né? A gente olha o índice imobiliário, no ano cai 23%. Enquanto o Ibov aí está caindo 3,5%, então uma distorção muito grande. E não é diferente com o setor de consumo e o setor financeiro, né? O consumo cai quase 10%, o financeiro cai um pouquinho mais de 10%. E o líder, né? O índice de BDRs aí, o BDRX, dado que a gente está com as bolsas americanas próximos às máximas históricas e o dólar muito forte, o que faz com que esse setor aí seja o líder. Então, separei oportunidades nesses 4 setores aí: imobiliário, financeiro, consumo e BDRX. Os 3 primeiros aí com uma relação de assimetria para recuperação, né? Então distorceram bastante. A partir daqui, se tiver uma recuperação, a gente pode ver esses índices recuperando, e o BDRX que está aí numa tendência clara, né? Mas mesmo dentro dessas tendências claras de alta, a gente tem algumas coisas que estão distorcidas. Então, essa foi minha ideia aí de trazer esse setorial hoje. Ô, Sanita, antes de você mergulhar em cada setor agora, só tira uma dúvida antes que é de muito ouvinte. Esses índices, eles são negociados? Porque fica muito claro que os índices setoriais ajudam o investidor a tomar decisão, porque eles mostram ali a performance média e mostram os setores mais amassados ou menos amassados. Beleza. Mas eles são negociados em si? É possível? Tem ETFs que representam os setores, né? Então você pega, eu quero comprar Ibov, você não consegue comprar Ibov, você compra BOVA11. Eu quero comprar as ações que representam o setor de materiais básicos, você não consegue comprar IMAT, você tem que comprar IMAT 11. Então são ETFs que representam essas empresas, dá sim. Algumas delas não têm muita liquidez, não é legal, então você tem que colocar assim um percentual pequeno aí do patrimônio, mas BOVA tem bastante volume. Tanto é que ela é geralmente funding, né? Para você fazer uma caixa e comprar uma coisa que você acha que tá mais atrativa, né? E é muito conhecida. Ela ó, o concurso, né? BOVA11 todo mundo ouviu falar, mas tem outros fundos de índice que replicam índices setoriais. O IMAT 11 é um exemplo, então, pra gente ilustrar. Vamos lá pro que você separou agora especificamente, cada um dos índices setoriais e oportunidades dentro deles. Isso. Vamos falar primeiro do índice imobiliário, né? Que sofreu bastante aí. Eu peguei um exemplo da LAV, LAVV3 do setor imobiliário. É uma construtora aí recente na bolsa. Do último topo que ela fez ali em junho, né, caiu quase 38% e fechou muito bem na semana passada. Esse gráfico aí que a gente está colocando é o gráfico semanal. Então ela fechou muito bem na semana passada, mostrou força, mesmo sendo uma semana com um dia a menos, né, teve feriado. Ela mostrou força, acredito aí que é uma boa empresa para quem gosta de position, lembrando que esses gráficos são semanais. Então, quem entra, né, nesse estudo, nessa possível assimetria, tem que entender que é para algumas semanas, não é um trade para daqui 2 dias, né? Mas para quem gosta mais de carregar. Então, o LAV aqui foi um exemplo que eu separei que eu acho interessante. Se os DIs arrefecerem, esse setor vai se recuperar. LAV
pode ser aí um dos papéis a se surfar no setor imobiliário. Setor de consumo, uma empresa que caiu absurdamente forte aí também nas últimas semanas, né? Aí desde julho, ali metade de julho para cá, ela caiu 43%, que foi Espaço Laser, caindo basicamente reto ali, fazendo mínimas históricas, é um papel também recente na Bolsa, mas é uma empresa conhecida, uma empresa agora que com a reabertura a gente tende a ver um movimento maior, a gente está vendo nos shoppings, né, por exemplo, todo mundo tendo relato, o shopping está lotado, e essas empresas têm muito apelo aí para o consumidor que está voltando, né, à vida normal depois dessa pandemia. Então, uma empresa também que eu acho que tem uma bela simetria, Espaço Laser, nas mínimas, sexta semana que caiu consecutivamente, caiu quase 43% do topo, então acho que você tem aí pouco a perder se der errado e se o papel recuperar, bastante a ganhar. No oferecimento de Unidos dos Depilados, verão tá aí, hein, bicho? Projeto verão, é ou não é? Então, tem oportunidade pra galera. Ainda a gente fica em ICOM, ainda no índice de consumo? Não, agora a gente vai pro financeiro. Opa! B3 e FNC. A B3 aí é uma empresa também caiu quase 43%, não de junho para cá, que foi o topo do Ibov, mas de fevereiro. Desde fevereiro ela está numa tendência de baixa, né? Muito fraca a empresa, mas ela chegou num ponto muito importante, que é a média de 200 no semanal. Na semana passada também ela mostrou bastante força. A B3, ela deixou um candle com volume, com convicção, mesmo com um dia a menos na semana aí por causa do feriado. E está numa região de suporte relevante. Então também vejo uma boa simetria para a recuperação aí da B3, né? Para levar para algumas semanas, alguns meses, dado que ela caiu muito forte. É uma empresa sólida, é uma empresa que tem o monopólio da Bolsa, né? Então acho que faz sentido aí a empresa se recuperar. Não vejo motivos maiores aí para ela continuar essa queda tão exagerada que ela apresentou. Então estou trazendo uma de cada setor. E o último, Léo, do setor de BDRX, né? Então as BDRs são os Brazilian Depositary Receipts, as empresas aí que negociam aqui, né, americanas que negociam aqui na nossa bolsa, e nós temos a BABA 34. Assim como a gente viu aqui no setor de consumo, que nós tivemos uma queda muito grande, né, especialmente de varejo, a BABA sofreu bastante lá. Não porque as vendas estejam ruins, né, não exatamente por causa disso, mas por conta do movimento aí do governo chinês, né, todo mundo com medo aí de que o governo chinês faça algo para segurar a empresa, estatize, algo nesse sentido. Mas eu acho improvável. E na semana passada, depois da queda que ela sofreu aí de 49%, desde o topo ali no início de 2021, ela deixou um forte candle altista e também tem boa simetria aí para recuperação. Nós vimos dados aí da China, especificamente ontem, né, dados de PIB, etc., saíram abaixo do consenso, a grande maioria, mas especificamente o varejo veio acima do consenso. Então acho que BABA 34 está com uma ótima simetria aí para quem gosta de surfar. Lembrando que no caso de BDRs a gente tem exposição ao dólar. Então se o dólar sobe, você outperforma o ativo-alvo. Se o dólar cai, você underperforma o ativo-alvo. E uma estratégia para você minimizar ou mesmo neutralizar o efeito cambial é você ficar vendido em dólar na mesma proporção, certo? Exato, mas a pessoa tem que saber o que está fazendo aí, né? Para não ficar com um notional maior do que ela está no papel. Às 10h58, você anotou direitinho aí, né? No índice de consumo, Espaço Laser tem uma simetria favorável. No índice imobiliário, Lavi. No índice financeiro, B3. E no índice das BDRs, o BDRX, BABA 34 é o Alibaba Group. Vamos ver se tudo isso se converge aí, ou converge para essa expectativa do Sanita em cima das assimetrias que se colocam. Agora, senhoras e senhores, vamos falar do top 3. Na semana passada, o Sanita elencou aqui 3 papéis. Papéis ordinários da Vale, SLC Agrícola e CSN3. E o resultado aí geral, como é que foi, Sanita? Olha, o minério me iludiu, hein? O minério me iludiu, caiu. Eu esperava que reagisse. Então o balanço foi o seguinte, o Ibov na semana subiu 1,61. As empresas sensíveis ao minério, que foram 2 que eu coloquei, CSN ela caiu 2,58, a Vale subiu 1,04. E outra do setor aí agrícola, a SLC, ela subiu 1,96. Então não foi um desempenho bom não, mas né, ficou acima do zero aí. Mas o minério realmente caiu mais de 2% a semana passada, eu esperava que ele iria recuperar e não foi o cenário, né? Então acabou que não teve uma performance tão legal aí em CSN e Vale.
mas ganhou o jogo, assim, pensando em rendimento positivo, né? Ficou aí no mais ou menos de 0,3% de rendimento na soma dos 3 papéis. Mas um recurso que o Sanita sempre lembra aqui que você, investidor, deve usar a seu favor quando você compõe a sua carteira, seja ela seguindo um pouquinho do movimento do top 3 do Sanita ou não, é o stop loss, porque dependendo quando um desses 3 papéis, ou até 2 deles, se descolam muito e começam a cair fortemente, se você já entra com uma estratégia clara, assertiva, você reduz as perdas e só surfa o papel que avança mais. Direto e reto, atenção, aquele clima de suspense. Por quê? É hora do novo top 3 do Sanita. Nesse dia 18 de outubro, você que tá aí olhando pro céu, olhando pro Ibovespa, pro terminal de negociação, você que tá comprando, tá falando, ó céu, ó terra, isso não vai dar certo. Calma, tem o top 3 do Sanita para você estudar e ver o que você acha da perspectiva do Sanita aqui para as assimetrias. Quais os 3 cavalos da semana, Sanita? Vamos lá. Primeiro é Leve 3, a Mali, né? É o nome da empresa, relacionado ao setor automotivo, bastante exposta ao dólar. Eu vejo aí que está com movimento gráfico aí para andar bem essa semana. A segunda, a famosa OIBR3, né? Então agora aí com notícia do CAD, parece que vai dar tudo certo aí. Eu vejo uma boa simetria para o papel reagir bem essa semana. E a última é 3R Petróleo, RRRP3. Petróleo continua forte, continua firme. A 3R deu uma puxada bem relevante nas últimas semanas, fez um descanso aí de mais ou menos 10 dias, 8 dias. E agora respirou, deu aquela respirada, né, depois de subir a ladeira, para dar um novo sprint aí. Então, eu vejo esses 3 papéis como interessante. Leve 3, OIBR3 e 3R Petróleo, RRRP3. RRRP3. Eu já estou dando uma olhada aqui para ver como é que está a performance desses papéis neste momento em que a gente está falando. Os papéis da Oi estão subindo e estão subindo bem, com fôlego aqui, ó, alta de 4%. Isso reflete 4 centavos por papel. Como apanhou demais, 1 centavo já mexe com bastante variação percentual. 4% de alta, papéis a R$1 com 4 centavos. Os papéis da RR Petroleum, olha, R$ 42,50, alta de 2,83%. E os papéis da Metal Leve avançando 2,02% a R$ 41,40. Portanto, top 3 do Sanita para esta semana, OIBR3, RRRP3 e Leve 3 são os 3 papéis selecionados pelo nosso mestre dos gráficos aqui. Às 11h02 está na hora de bateria de perguntas para o Sanita responder aqui. Eu já separei uma, a Isa tem algumas do lado de lá. Vou começar contigo, Isa. Vamos lá, Léo Emanuel do Rio de Janeiro. Ele pergunta, Sanita, o fim de ano está chegando, muita gente comprando roupa, retomada de atividades. Enfim, o que você acha de lojas Renner? Obrigado. Lojas Renner é uma excelente empresa, né? Mas infelizmente o varejo ainda está fraco. Então, à medida que a gente veja no gráfico aí uma reação, acho que tem uma boa simetria também, pouco a se perder e bastante a ganhar. Mas eu esperaria o gráfico mostrar, dado que eu sempre dou exemplo aí de varejo. Já está barato nos 14, aí ficou mais barato no 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, bateu R$7 e pouco. Então, à medida que a gente veja um pivô de alta ali no gráfico, aí vai ser o momento, né, mostrando a reação no papel. Tá barato? Tá, mas é aquilo. Barato pode ficar mais barato. Então, todo o setor, Loja Renner, Via Varejo, Magazine Luiza, CIA e outras aí, principalmente de setor físico, né, vendas físicas em shoppings, por exemplo, caíram muito, Lojas Marisa. Tem bastante espaço, mas eu aguardaria um sinal mais contundente para a gente ter uma certeza maior de que a partir dali é fundo realmente. Ô Sanita, quando você olha para o gráfico buscando pistas para avaliar uma montagem de posição, qual que é o referencial de tempo que você adota? Você vê no mês, nos 6 meses, no ano? Primeiro eu olho o gráfico semanal, né? Olhando para a tela você tem que olhar aí fundos, né, e topos. E à medida que a gente vê essa virada, identifica os fundos e topos, vê essa virada de tendência, a gente começa a acreditar que a partir dali o fluxo vai para aquela direção. Obviamente que você não precisa esperar o semanal fechar para você entrar, então você pode olhar o diário. Se você quer fazer um day trade, você não vai esperar o diário, você vai olhar o intraday. Então, sempre você olha um cenário mais macro e vai passando para o cenário mais micro aí de tempo, de time frame. Então, olha o semanal, olha o diário e depois começa a analisar 60 minutos, 15 minutos aí para poder antecipar. Tem mais gente falando com a gente aí, Isa? Tem. DDD 35, o Fernando, ele tá incógnita a R$ 4,94. Vale a pena baixar preço médio ou investir em outro ativo para recuperar?
Olha, eu não sei o preço médio que ele entrou aí, mas muita gente está incógnita desde os R$ 9. Então, assim, se não estopou até agora, eu não vejo motivo para estopar. Agora, sempre tem um plano de trade. À medida que a pessoa entra, ela tem que saber quanto que ela aceita perder, a primeira coisa. Eu vou entrar num trade, quanto eu aceito perder? 5%? Né? 10%? E a primeira coisa que ela tem que pensar, e depois ela tem que olhar o seu alvo, stop gain. Então, sem esse plano, não faz sentido você entrar. Você está jogando puramente por sorte. Obviamente que você tem que olhar fluxo, você tem que olhar gráfico, mas no sentido de perda, as pessoas têm que primeiro pensar quanto ela aceita perder. Então, eu não sei o PM dele. Eu costumo dizer, né, perdão da palavra aqui, que muitas vezes o preço médio é o famoso preço médio, né? Então, você gastar dinheiro novo para colocar num papel que não atendeu suas expectativas, geralmente dá errado, tá? Geralmente dá errado. A não ser que você tenha plena convicção dos fundamentos daquela empresa e está investindo para o longo prazo. Agora, eu falo para ele uma coisa, eu não sei exatamente por que ele entrou na empresa. Qual o horizonte de investimento dele? Então depende muito, isso que ele tem que analisar. Qual o plano de trade dele? Isso que ele tem que perguntar. Ele entrou por causa de gráfico, por causa de fundamentos? Né? Se ele entrou, ele colocou stop, não colocou, tudo isso tem que ser avaliado. Se eu tivesse o papel desde lá, como eu falei, tem gente tem dos 7, 8, 9 reais. Não estopei até agora, eu não vou estopar agora. Já não estopei, agora se ele entrou, tá perdendo um fundo, tá perdendo suporte, eu colocaria aí, assumiria o prejuízo, colocaria no papel que tem mais possibilidade de ir bem. Às 11h05, Sérgio Sanita passou por aqui respondendo aos nossos ouvintes. Sanita, monstro, um abração pra você, tamo junto, boa semana. Segunda-feira que vem a gente vê como é que foi o Top 3. Grande abraço, gente, valeu. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.